Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor. Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto. Pegue o meu cajado e corra.
Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Mas ele não falou, nem reagiu. Então, Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois, subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então, pegou o filho e saiu. A sunamita é um exemplo de uma atitude praticamente completa que uma pessoa tem. É difícil uma pessoa que a Bíblia fala de uma atitude tão completa e de uma fase assim pequena da vida dela, né? Primeiro que essa mulher, ela se submeteu a Deus. E a palavra aqui hoje é muito de submissão, né? Eu perguntaria para você já agora, a quem ou a que você tem se submetido? Porque isso responde muita coisa na vida da gente. Ontem a gente ouviu sobre tempo, né? E quando você fala sobre tempo, o tempo não para. O tempo não espera ninguém. O tempo não chega, por exemplo, com uma palavra, igual nós temos tido, né, esses dias todos, a palavra, a janela de oportunidade, na sexta, né, o tempo de abundância, a onda de abundância, né, essa onda de vida que nós recebemos como abundância. Depois essa janela que se abre com tantas possibilidades, com a nossa atitude generosa para trazer sobre nós essa abundância, né? E o aproveitamento do tempo. Aí eu te pergunto, por exemplo, de uma semana para cá, de sexta-feira para cá, você se submeteu a cada uma dessas palavras? Cada uma que veio, chegou, eu ouvi, né, o quanto eu posso ser uma pessoa corajosa, que foi a abertura, né, na verdade o encerramento, desde a abertura na verdade, depois o encerramento, sobre a coragem, essa postura de reação que muitas vezes a vida exige e que nós não temos. Quantas vezes que uma situação chega, por exemplo ela, ninguém falou com essa mulher. Inclusive a autoridade que ela tinha na época. Quem que era a autoridade sobre essa mulher? O marido. Não foi ele, ou seja, não partiu de uma pessoa. E por isso que eu digo que a gente tem que saber exatamente debaixo de quem nós estamos submissos, a quem nós estamos submissos, porque às vezes nós nos prendemos a título, nós nos prendemos à imagem, nós nos prendemos a uma coisa que está acontecendo demais hoje, que tem muita gente perdida por conta disso, e aí tem a ver com a imagem, que é
eu vou e compro a primeira ideia que me é vendida, eu estou na internet, aparece alguém que diz que faz isso, que tem esse resultado, que é bom nisso, que tem essa questão, que viveu isso. Não vai pelo que as pessoas dizem. A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Não é pela propaganda. Então você chega numa árvore, é igual Jesus, você chega na figueira, dê frutos, não deu, corta. Agora, se você chega e tem frutos, você apanha os frutos, você come os frutos, você desfruta. Tem gente que está vendo aí já há tempo que tem árvore que não tem fruto. Mas tem lábia, tem conversa boa, tem marketing, tem publicidade, isso em todos os sentidos da vida. Você tem que olhar o fruto, não tem fruto, eu não tenho que pegar, eu não pego nada. Eu sequer mantenho essa árvore aqui no meu terreno. Agora, a primeira coisa a qual nós temos que nos submeter, como essa mulher, a palavra. Ela teve um chamado direto de Deus. Ela estava e observou. Olha, esse homem passa aqui e ele é um homem de Deus, porque ele está pregando a palavra. Ele está fazendo a palavra. Eu posso ajudá-lo. E eu vou ajudá-lo. Então, são aquelas coisas que a gente muitas vezes não consegue explicar. Né? Às vezes você tem algo dentro de você que toca, que diz, faz isso. Começa isso, começa esse projeto. Olha, ajuda essa pessoa. Olha para essa direção aqui e veja o que está acontecendo. Quantas vezes que pessoas, ninguém falou nada, mas elas perceberam o que estava acontecendo porque elas tiveram esse toque, essa direção, olha para tal pessoa e olha o que está acontecendo. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos. Gente, tem pai, tem mãe que não percebe o que está acontecendo com os filhos porque não olha para eles. Sabe o que é não olhar? Não olhar, sabe? Você acostuma. A bispa usa uma expressão, né, que é igual a geladeira às vezes. Você não estava pensando na geladeira, agora há pouco não, né? Estava não, né? Mas você passou por ela. E quando ela dá problema, quando queima alguma coisa, você lembra dela, é ou não é? Você vai buscar aquele produto gelado ou que estava sendo ali conservado, se ela para de funcionar, você lembra dela. Tem gente que é assim. Só lembra do cônjuge, só lembra do filho, só lembra do pai, só lembra do irmão, quando tem alguma questão, algum problema, não olha. E quantas vezes que o próprio Deus, né, o Espírito Santo, ele vai olha para o teu filho. Olha o que está acontecendo, olha essa mudança. Não é normal. Alguns comportamentos, teve gente que passou por cima disso. Hoje paga um preço muito alto, o preço que paga é muito caro. Porque tem gente que não tem como a gente falar, esse pai não percebeu o que estava acontecendo com esse filho. Esse pai não percebeu, essa mãe não percebeu o que estava acontecendo com essa filha. Não, você percebe. Talvez você faz assim, né? Não quero ver. Não quero ver que tem algo diferente aí. Eu não quero ver que tem algo mudando. Não, peraí, está mudando, olha. Observa. Está mudando para melhor? Que legal, que bênção. Foi assim que alguns pais vieram para a igreja, inclusive, quando perceberam mudanças nos filhos que nunca tinham visto. Né? E aí eu posso abrir para qualquer área da sua vida. Você vê uma mudança no seu trabalho, você vê uma mudança na empresa que você está, coisas mudando, você vê uma mudança na sua família, principalmente nessas pessoas mais próximas. Tem gente que tem sido tocada igual foi a Sunamita, é Deus. Não é alguém que chega para te falar uma fofoca, para te tornar uma pessoa tendenciosa. Olha, você viu fulano? Olha, você viu a fulano? Não, às vezes você está ali e o próprio Deus te leva. Olha, ela viu.
ela viu um homem que não tinha uma atitude comum, que não tinha uma atitude como a dos demais, e ela foi tocada. Ajuda ele. Sirva ele. Sirva comida para ele. O que ela fez? Ela se submeteu àquela direção. Então ela pegou, e toda vez que ele passava lá, aqui você pode parar, não precisa passar direto. Aqui na minha casa, quando você passar aqui, você para, que eu vou te servir alimento. De uma semana para cá, se eu perguntar o que vinha passando na sua vida, diante de você, que pessoa, que situação, que oportunidade, lembrando que a gente está com uma janela de oportunidades aberta. Que oportunidades têm passado na frente da sua casa, que têm passado na tua frente, ou que o caminho que você faz, a tua rotina de vida, você passa, mas só tem passado na frente disso. Essa mulher teve fé para que aquela oportunidade que passava, eu não sei com qual periodicidade na frente da casa dela, não sei se era semanal, se era mensal, não sei se era anual, não sei. Mas chegou uma hora que ela ouviu Deus, se submeteu a Deus e ela não deixava passar mais. O que antes só passava, agora da parte dela, diga, da minha parte. Ela passou a fazer, para. Então, eu pego para mim essa palavra primeiro dessa forma. Tem coisas que a gente, talvez, antes não entendia como hoje entende. Não via como hoje vê. E vai desde o que eu estou te falando da sua família. Antes, talvez, quantos de nós foi criado, foi assim, forjado pelos nossos pais ou pela sociedade para pensar uma coisa na vida. Dinheiro que vinha por meio de trabalho. É ou não é? A maioria de nós, você tem que pensar, você tem que ganhar dinheiro para você chegar bem no final da sua vida, para isso você vai ter que se formar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar, você vai ter que fazer dinheiro. Então, quantos de nós, por exemplo, não foi trabalhado nessa parte da vida para pensar a vida, como um todo, o que é a minha vida? O que faz parte da minha vida? Minha vida não consiste só no trabalho. Eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro para comprar a casa, para comprar o carro, para morar num bairro melhor, para ter condições de pagar um condomínio melhor, para depois terminar a vida melhor. Se é que terminaria melhor, porque só o dinheiro não vai gerar isso. E aí hoje, por exemplo, a própria palavra tem feito você olhar para coisas que você não olhava antes. Que você não tinha a percepção que hoje você tem. Que você não tinha condição de olhar com o olhar que você vê. Então, a sunamita é o exemplo da pessoa que se submeteu a Deus, no que Deus fez ela entender. Qualquer pessoa podia ter entendido que ela entendeu. Podia ou não podia? Agora, só ela ali podia fazer o que ela fez. Porque veja que a Bíblia podia colocar assim, uma mulher. Uma mulher. Não, mas a Bíblia diz que era uma mulher rica. Quer dizer, ela podia fazer aquilo como ninguém mais podia. E esse é um ponto que a gente precisa pegar para a nossa vida. Tem coisas que só você pode fazer como você pode fazer. Está entendendo? Tem coisas que você vai dizer, todo mundo faz. Não, mas tem coisa que eu posso fazer para alguma pessoa ou algumas pessoas, ou tem situações que eu posso lidar com elas como ninguém pode. Direto nós ouvimos que nós não somos mais um apenas. Nós somos pessoas
Cada um de nós é uma pessoa única. Mas quantos de nós aprendeu apenas se ver como mais um? Mais um, eu sou como todo mundo, eu vou fazer o que todo mundo faz. E aí é onde, em partes, como a família, tem agido, tem feito, tem tratado, tem cuidado, ou não tem cuidado, como qualquer outro não vai cuidar daquilo que é muito importante na sua vida. Eu estou batendo na parte da família um pouco, para você não pegar essa palavra apenas para o lado financeiro. Porque ela tem aqui, isso aqui tem uma janela de oportunidade para essa área. Mas particularmente eu não creio que é só disso que Deus está falando. Está entendendo? Porque às vezes você pode pegar e pegar o exemplo dela, pegar um exemplo igual dela. Eu estou aqui, nós estamos num tempo, numa onda de abundância, eu não tenho dúvida disso, pela maneira como Deus tem levantado pessoas, como Deus tem tocado pessoas, como Deus tem levado pessoas a verem o que elas não estão vendo, mas não é só dinheiro. Tem coisas que você está tendo a oportunidade, inclusive com a quantidade de palavras que tem trazido revelação, que tem feito você perceber coisas que não percebia para a tua família. Coisas que você não via. Então, mas eu ouço, Deus faz chegar até minha palavra. Porque aqui eu li já a passagem inteira, para a gente ver aqui que tem coisas que não importa o tempo que você conhece Deus, não importa o que você tem, o que você não tem, Deus traz situações à tona. Deus desperta pessoas para coisas que elas não estavam vendo. Né? E aqui, para mim, todo mundo dessa passagem foi trabalhado. A Sunamita foi trabalhada. O Eliseu foi trabalhado. O Geazi foi trabalhado. Todo mundo aqui foi trabalhado. O marido dela foi trabalhado. Um homem que também a gente não pode tirar o peso que ele teve aqui. Um homem que acabou se permitindo ser conduzido pela sua mulher num tempo de sabedoria. Porque a Bíblia ensina que o homem é o cabeça. Mas essa, por exemplo, é uma passagem que quando eu faço casamento eu uso. Quando um homem tem uma mulher sábia, ele toma atitudes sábias, ele cresce mais, ele vai além. Inclusive eu tenho uma frase comigo que eu nunca vi um homem eu nunca vi pegar e levantar uma mulher, a mulher ser um zero à esquerda e virar um foguete com ele. Mas eu já vi vários homens que eram zero à esquerda, casou bem, e depois o homem virou um foguete. Está entendendo? Eu não vejo o homem tendo esse poder. O cara pegando uma mulher, o que eu vejo acontecer às vezes é dinheiro. O cara casar com uma mulher pobre e melhorar a vida financeira dela. Mas não pegar uma mulher que era parada, passiva, preguiçosa, indolente, e tornar aquela pessoa ali num avião. Nunca vi, mas já vi casos, assim, vários casos, do homem ter essa bênção de casar certo. E a mulher levantar ele. A mulher levantar, mudar a atitude dele. Esse é um exemplo de uma mulher que conduziu bem as últimas palavras, né? A última decisão que cabe ao homem, ela preparou tudo, deixou pronto, só para ele ir lá e dizer sim. Só para ele ir lá e dizer assim, ok, pode fazer, estou dentro, faço parte disso, que é o que ela já fez depois. Né? Vamos construir aqui um quarto, lá em cima, e colocar os móveis necessários, os objetos necessários, para que quando esse homem vem aqui, ele não só coma, mas que ele também pouse aqui, que ele tenha mais essa condição da nossa parte. Ele, tudo bem. E aquilo trouxe bênção para a casa daquele homem. Porque nem aquela mulher, nem aquele homem puderam ter filhos. Então, quando aquela mulher foi abençoada depois, né, com um filho, foi só ela que foi abençoada? O marido também foi. Aquela casa foi abençoada.
Então, veja você que todo mundo que participou, né, todo mundo que acabou se submetendo, e aí de novo a palavra submissão, todo mundo que acabou se submetendo àquilo, àquela direção, foi abençoado. Então aí você vê, talvez, você está sendo dirigido. O Espírito Santo tem falado sobre coisas com você e tem colocado você nisso, ou tem levado você a colocar mais pessoas nisso. Vir num culto, fazer um trabalho, se envolver em algo, sabe, sair também, se afastar de coisas que de repente já deu tempo, findou o tempo, acabou o tempo, para você começar um projeto novo, Deus te dando inspiração, Deus mostrando coisas para você. E eu não estou falando de alguém que está chegando, vamos fazer isso. Não, eu estou falando de algo que começa aqui dentro. Algo que você está tendo uma visão que não tinha. Opa, eu posso ser assim, eu posso fazer isso. Porque como a gente vê que aconteceu com ela. Não teve essa influência externa. Foi algo que começou dentro dela. Eu posso abençoar esse homem. Eu posso servir comida para ele. Eu posso favorecê-lo. Pronto. Ela começou sozinha. Daqui a pouco ela precisou de mais. Ela precisou de autoridade, de autorização, de mais força. Ela precisou de gente ser movida para aquilo. O marido dela, os funcionários do marido dela. Vamos construir? Vamos. E aí a gente lembra do projeto de Neemias. Primeiro começou com ele. Neemias se submeteu a algo que ninguém disse, Neemias faz, Neemias vai. A gente precisa acreditar mais nessa maneira de Deus trabalhar na vida da gente. Está entendendo? De não ter alguém, de não ter uma pessoa, de não ter uma personificação, né, humana. Tem gente que está muito acostumada a ouvir gente. A ouvir conselho de gente, fulano, faz isso, fulano, por que você não faz isso? Né? Ou então, é o que eu estou dizendo, eu me preocupo demais. Eu não passo uma semana, vou falar esse ano, eu não passo uma semana sem atender alguém que eu vi que perdeu tempo da vida, que perdeu dinheiro e às vezes perdeu oportunidades enormes por está vendo que não deve ver, e eu estou falando desses vídeos de gente que se vende de uma maneira que você não vê isso. O que eu atendi de gente que perdeu dinheiro esse ano, que está perdendo tempo, que tomou atitudes erradas, na empresa, em casa, que sabe por quê? Fica na internet, fica no Instagram, aí aparece alguém lá com aquele vídeo todo colorido, aquela coisa, e aparece números lá que a pessoa nunca confere. Né? Fulano em um ano ganhou isso, fulano em um ano teve isso, fulano em um ano... Primeiro, nunca acredita, a bispa fala direto sobre isso, nunca acredita nessas histórias dessas pessoas que só viveu coisa boa. Sabe essas histórias assim? Olha, eu sou isso, meu casamento foi o melhor do mundo, nunca teve problema, nunca teve briga e discussão. Minha empresa, em um ano eu vendi não sei quantos milhões, mas você nunca ouviu falar fora daquele vídeo daquela empresa. Você nunca viu aquela marca fora daquele vídeo. Eu treino pessoas há tanto tempo, a pessoa tem 30 anos, treina a pessoa às 20. Está entendendo? Você vê isso às vezes. A pessoa treina gente há 20 anos, você vai ver, você olha a pele da pessoa, você deve pensar, olha, deve ser um treinamento maravilhoso, que ela deve ter 50 e está com cara de 30. Não, ela tem 30 e está com cara de 30, mas treina há 20 anos. Então, tem coisa que não está muito fácil. E aí você vai lá, assiste o vídeo, paga o curso e sai gastando dinheiro, sai colocando conselhos de pessoas que você nunca viu nada palpável, você nunca viu nada, né, concreto mesmo, e está tomando atitude com a sua vida. Por quê? Porque às vezes não tem fé para se debruçar sobre a Bíblia, de pegar um culto. O culto a gente não fala exatamente, fulano de tal, faça isso, mas vem a palavra com revelação. Quantas vezes que você está aí, eu sempre falo isso, a palavra aqui é uma,
eu estou fazendo um culto, uma pregação, mas você está recebendo uma pregação específica para a sua vida. Tem algo que só você está sabendo que está acontecendo aí. Creia. Deus não testifica coisas com você por acaso. Ele não testifica coisas aí no seu coração por acaso. Ele está trabalhando. Ele está usando a sunamita agora para você se ver nela. Olha, eu tô pensando isso também. Eu tenho sido incomodado a fazer tal coisa nessa área na minha vida. A investir no meu marido, a investir na minha esposa, a investir no meu casamento, a investir nessa parte da minha vida, a fazer isso aqui que, olha, há tempo eu vejo, eu às vezes desejo, esses dias tem tocado meu coração forte para que eu tenha essa atitude, para que eu vá para essa direção. Ah, mas não sei. Ah, mas não tenho isso. Ah, mas não tenho experiência. Ah, não tenho dinheiro. Ah, não tenho uma pessoa que vai comigo. Tem coisa que você começa sozinho. A sunamita começou sozinha. Você precisa entrar, você precisa começar, para depois você trazer mais gente. Neemias foi assim, ele se submeteu a uma direção que ele recebeu de Deus. Ele, quando ouviu aquilo incomodou ele deixou fazer algo por isso. E ele foi recebendo, ele foi entregando para Deus, ele orou, ele jejuou, ele se abriu para aquilo, ele foi recebendo mais de Deus para poder entregar para aquilo. O Pedro, quando teve a primeira experiência com Jesus, cedo o seu barco aí para mim, eu vou pregar. Tá bom, Senhor. Jesus pregou. Depois o que Jesus falou para ele? Vamos para onde as águas são mais fundas agora. E lança a rede. O que ele disse para Jesus? Sim. E ali ele começou a mudança da vida, da história dele, do ministério dele. Então eu volto com a pergunta: a que você tem se submetido? A quem você tem se submetido? Há uma direção de Deus? Você tem ouvido a palavra, a gente está há 26 dias. Hoje é exatamente o meio do propósito. Quem chegou até aqui, parabéns, você chegou na primeira metade. Agora tem a segunda. Tem outro tempo desse. A partir de amanhã a gente começa a segunda parte, a parte final do propósito. Hoje a gente completa, não é o meio, né? É metade. A partir de amanhã a gente vai para a segunda metade. O que as palavras têm trazido para você? O que elas têm, para qual direção? E claro, não vou deixar de falar da própria parte que essa mulher, e aí o tempo em que nós estamos, eu não sei o que Deus tem para nós, amanhã, na abertura, no encerramento, eu não sei o que Deus tem para nós domingo, mas essa parte, essa semana, a gente está numa palavra de abundância, de generosidade, e eu não tenho dúvida, eu sei porque comigo acontece. Aconteceu e acontece isso. Cada dia dessa semana, cada dia, tem algo que em algum momento do culto, até quando não estava se falando desse tipo de assunto, alguma coisa era levada. Faça isso. É isso aqui. Às vezes você está até ali já naquela segurança, né? Opa, estou bem, já fiz o que Deus queria, Deus vai lá e fala, eu quero mais isso. Isso pode ser uma atitude, uma ligação, isso pode ser uma oferta, que o que eu tenho visto, gente sendo tocada, que não é da pessoa. Sabe, tem gente que tem aprendido a ser liberal e generoso. E é uma preparação de Deus para aquilo que Deus quer e vai fazer. Que começou assim na vida dessa mulher. Ela começou, e a gente sempre começa com o que a gente tem para oferecer. Tem coisa que você ainda vai ter na sua vida. Lembra que a bispa tem usado muito essa expressão. Tem coisa que hoje você conta e que você não vai mais, baseado naquela palavra de José. José foi lá, fez um plano, vamos plantar, vamos fazer o planejamento. Chegou uma hora que ele não contava mais o trigo. E você sabe o que está escrito lá? Por que ele não contava? Porque não tinha mais conta para ele fazer, não dava mais. Eu creio que o que ele conhecia de número, de forma, de cálculo, de medida, ele não tinha mais medida para aquilo que ele estava
aquilo que estava sendo produzido debaixo da direção dele. Mas o que aconteceu antes? Ele se submeteu àquilo que veio de Deus. Aquilo que veio como uma direção, pelo sonho do faraó, ele recebeu. Esse vai ser um tempo de muito. Então eu entro e eu me preparo para o tempo de muito, né? Chegou uma hora, chegou um momento que não dava mais para ele mensurar o que ele estava produzindo. Mas ele acreditou naquilo. Ele não ficou em dúvida, não sei não. Então esse não sei não, será que vai ser assim? É uma coisa que você tem que jogar por terra. Porque da mesma forma que a gente recebe a palavra, o que vem junto e que é o pecado que alguns ainda cometem é a tentação onde muitos cedem e é onde muitos, nesses momentos, né, momentos cruciais como esse, muitos acabam ficando pelo caminho. Quando cedem à incredulidade. É igual nós vimos a palavra. A bispa não leu, mas ela falou daquela palavra daquele capitão. Lembra do capitão? O Eliseu falou assim, Deus vai fazer, Deus vai prosperar, Deus vai, amanhã vocês vão ver que essa situação está caótica, está miserável, é uma miséria como nunca tinha se visto aquele povo. Ele falou assim, vai ser um negócio assim, fenomenal. O capitão disse assim, não tem como acontecer isso. Ele falou, vai acontecer, mas por conta da sua incredulidade, você vai ver, mas não vai provar. Você não vai tocar, você não vai comer. O que aconteceu? A notícia veio por leprosos. Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas aquele capitão até viu aquilo, mas não desfrutou. Então não ceda a essa tentação que talvez uma vida inteira dominou sua vida, que é a da incredulidade. Não tem como. Não, mas de que jeito? E isso eu estou dizendo para começar coisas. Porque quantas pessoas eu creio que foram tocadas, faça isso. Não, mas como que eu vou fazer? Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou dentro. É um projeto teu, é algo que o Senhor está me levando. Olha, você vai ser grande. Amém, Senhor, eu vou ser. Não vai, mas como? De que jeito? Mas como é que eu vou chegar lá? Não pensa no lá, pensa no aqui. O que eu tenho para fazer aqui? O que você tem para que eu possa te ajudar? A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Tá bom. Vai lá, você vai pegar os recipientes, você vai pegar esse azeite e você vai derramar sobre todos aqueles recipientes que você vai pegar. Ela teve que crer que aquele azeite daria para aqueles recipientes e pegar aqueles recipientes. Que sentido faria ela pegar vasos emprestados com os vizinhos se ela não cresce? Por quê? Ela sabia de toda a história. Isso tem que ser sempre lembrado. Ela não ficou sabendo o que ia acontecer com o azeite depois que ela pegou os vasos. Ela ficou sabendo antes de sair da presença de Eliseu. Lembra disso? Ele disse, você vai pegar vasos, não poucos, coloca dentro da sua casa, fecha a porta, aí você vai derramar o azeite. Para ela ter saído da presença dele, ter ido pegar os vasos, ela não teve que crer? Teve ou não teve? Tanto que ele disse, não pega poucos, pega muitos. Ela creu. Ou seja, ela saiu dali com uma direção. Aquele azeite vai encher aqueles vasos. E ela creu. Era o vaso que ela tinha. E aí vem a palavra, não despreze os pequenos começos. Mas como que eu vou chegar? Eu vou fazer o que eu tenho. Você começa sozinho. Você começa como a sunamita, você começa como Neemias. E a tua atitude arrasta pessoas. Tem gente que está esperando a mudança a mudança do cônjuge, a mudança do filho, a mudança do patrão, a mudança do vizinho, a mudança de alguém, mas ainda não entrou nessa mudança. Não se submeteu a Deus. Tem gente que se submete ao lugar, se submete a caprichos de pessoas, se submete a sentimentos, mas não se submete a Deus. Por isso que não tem um desfecho, por isso que o final nunca é aquele sonhado. Jeremias 29:11, bem sei o pensamento que eu penso de vós. E são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Alinhe a sua mente, a mente de Deus. Ou seja, o que Deus tem falado diretamente com você? O que Ele quer de você? Ele quer uma atitude.
Ele quer que você comece algo que ninguém começou, ninguém na sua família, ninguém na sua casa, ninguém no seu trabalho. Uma atitude que você empreenda, que você invista, que você faça, que você tire de si, que você dê a alguém, que você comece um projeto da obra. Deus, de repente, já deu para você a linha, já deu para você a condição. Talvez você ache que você precisa de muito, você precisa, na verdade, é começar. Essa mulher começou e ela não foi recompensada só nisso. Quando ela se submeteu a Deus, ela viu que ela podia mais. Começou na comida, construiu o quarto. Daqui a pouco já veio não foi todas as recompensas que ela teve. Mas veio Eliseu, o que eu posso te fazer? Eu posso te ajudar? Posso falar para você, falar de você ali para os nossos governantes? Não, estou bem entre a minha cidade. E veja, ela fez aqui só por Deus, porque ela não tinha algo na cabeça dela. Eu vou fazer para tal coisa, eu vou fazer para receber isso em troca. Não, tanto que quando ela foi perguntar, ela disse, estou bem entre a minha própria gente. Ela não disse para ele, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Só que depois, quando o filho dela morreu, ela era uma pessoa que ela mostrava. Eu sei o que é meu. Eu sei o que foi colocado nas minhas mãos. E disso eu não abro mão. Porque ela não pediu filho. Mas quando foi dito que ela teria um filho, ela não abriu mão de continuar com o filho. Sabe como é que chama isso? Convicção. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei o que vem de Deus para a minha vida. Isso é uma coisa que a gente precisa pedir todo dia para Deus. Senhor, me dá discernimento. O nome certo é discernimento de espírito. A gente não quer saber quando uma pessoa está falando com a gente, está nos dando uma direção, um conselho, quando estamos numa conversa, quando alguém está nos fazendo algo, nos passando algo, falando algo. A gente não quer saber se aquele espírito é o espírito de Deus ou é o espírito do diabo? Quer ou não quer? O nosso primeiro desejo tem que ser isso conosco. Sabia? Porque quantas vezes que a gente está tão preocupado em saber se alguém... Eu quero ter o discernimento de espírito do que alguém está fazendo, do que alguém está falando comigo, eu não tenho um discernimento se o que está em mim. Não, em mim nunca está o diabo. Não, você nunca mordeu uma isca, você nunca caiu num sentimento enganoso, você nunca fez algo que depois terminou mal e você viu que você perdeu tempo, perdeu vida, perdeu dinheiro, perdeu gente importante, perdeu. Isso veio da onde? Foi um engano. Foi um sentimento que você alimentou, foi uma mentira que você comprou. E quando você compra a mentira, você vai ter a mentira. Quem se faz filho do diabo é quem acredita na mentira, quem pega a mentira como estilo de vida. Eu não estou dizendo só quem mente, eu estou dizendo quem acredita nas mentiras. Quantas vezes que você, Senhor, me dá discernimento, inclusive você está pensando errado. Me dá discernimento para eu discernir o que está nas pessoas, me dá discernimento para que eu discirne o que está ali. Não, eu preciso saber o que está aqui. Porque quantos projetos que vêm, que a gente também internamente começa a gerar, que não é de Deus, que é da carne, que é algo para agradar, para alimentar a carne. E que Deus nos chama de volta, isso aí não é comigo, eu não tenho parte nisso. Quanta gente, por exemplo, na sexta ainda a Bíblia falou, tem gente que Deus colocou numa condição para fazer algo para a obra e a pessoa se desviou do propósito, estava fazendo para si. Quantas vezes que a gente vê isso terminando muito mal? Que a pessoa vai falar, não vou fazer nada, para mim não, você faz, mas existem prioridades na vida que precisam ser respeitadas, igual está lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito assim,
busca só o reino de Deus, você vai ter que viver só para as coisas de Deus e não vai ter nada. Está escrito, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então é uma questão de ordem das coisas, de prioridade. E alguns estão sendo alinhados nesse propósito a estabelecer as prioridades. Você já sabe o que é prioridade, mas não estabeleceu o que é prioridade. Tem gente que se submete a Deus só quando não tem mais opções. Não está nessa ordem da sunamita. Para mim, inclusive, a sunamita ela se submeteu a Deus mais rápido do que o próprio Eliseu, que era o homem de Deus. Porque o Eliseu aqui, ele tinha um lado, isso era da personalidade, do temperamento dele. E veja que ele não foi tão rápido aqui. Para mim, essa foi uma fase que ele mostrou que Deus estava com ele. Mas que ele não estava tão com Deus assim. Porque primeiro veja que ele foi em coisas terrenas. Com a sunamita, ele tinha poder. Veja que aquele homem era um homem que devia ser um homem de muita oração, um homem de jejum, quer dizer, ele trouxe poder sobre a vida dele. Ele trouxe poder sobre as palavras dele. Ele não era um homem que o que ele falava, por exemplo, saía com vento. Ele falava algo que não se cumpria. E isso mostra que ele tinha autoridade espiritual. Mas às vezes falta algumas coisas. E Deus usa situações e pessoas para trabalhar isso na vida da gente, eu diria, para calibrar a vida da gente como ela deve ser calibrada. Para mim, uma das coisas que um propósito faz na vida de uma pessoa é calibrar ela para o espiritual como ela deve ser calibrada. Porque a gente vai ouvindo as palavras que a gente tem que ouvir, não as palavras que a gente quer ouvir. Está entendendo? Então a primeira coisa, o Eliseu, você quer que eu falo do governante para você? Você quer que eu fale de você para o comandante, do general, o prefeito, sei lá quem? Eu estou bem entre a minha própria gente. Faltou discernimento. Aquela mulher não precisava de ajuda. Aquela mulher tinha uma boa vida. Está entendendo? A vida dela era boa. Peraí, o que eu vou querer que fala? Estou bem. Eu tenho para mim, tenho para minha casa, tenho para os meus servos, tenho para você. Então, foi aquela visão rasa. Olha de onde veio o Geazi. Né? Ele perguntou, primeiro ele foi e ele falou para ela, você quer que eu faça? Depois ele perguntou para o Geazi, o que pode se fazer por ela? O Geazi fez uma observação simples da vida dela. Ela não tem filho. Ela não tem filho, ou seja, o Eliseu, ele deve ter trazido isso de algum lugar. Então, o que cabe em uma pessoa não cabe em outra. Talvez, às vezes, é uma mudança que a gente precisa viver também. Às vezes você está lidando com gente, sabe? Gente que tem valores, gente que tem interesses, gente que tem vontades, e Deus está te colocando lidar com outras pessoas. Pessoas de outros valores. Como eu, particularmente, amo quando Deus faz isso na minha vida. Você está com uma cabeça, porque homem afia homem, é ou não é? Você está com um tipo de gente, você está ouvindo um tipo de assunto, você está aprendendo um tipo de coisa, você está convivendo com pessoas que têm hábitos. E quantos aqui estão passando por isso? Deus está te colocando no meio de gente com outros valores. Gente com outros interesses. Gente que não está presa e apegada àquilo que as outras estavam. E que talvez você também estava naquele mesmo nível. Está entendendo? Ah, não, eu estou preocupado ali com política, eu estou preocupado com o que vai ter. E eu tenho falado isso, hein? Daqui a pouco a gente vai entrar em agosto. Aí vai começar. Né? Já começou informalmente. Agosto vai começar formalmente, oficialmente, a questão da política. A gente ainda tem um mês quase de propósito. Foca no propósito. Se mantenha em valores altos. E aqui é onde o Eliseu teve para mim ali, uma cutucada. Deus permitiu, tá vendo? Levanta.
Eleva aí tua cabeça. Olha para cima. Não, tá mais alto, você já está em outro nível. Quantos aqui que Deus deve estar falando, meu filho, minha filha, você já está em outro nível. Viva o nível que você já está. Você não está mais naquela fase, você não está mais naquele nível, você não é mais aquela pessoa, você não está mais no meio de gente que é assim, que precisa disso. Você quer que eu fale para o comandante de você? Não, meu senhor, obrigado, está tudo bem, está tudo certo. Aí o Geazi, ela não tem filho, né? Você reparou? E o marido dela é velho. Eu imagino Eliseu na hora. Meu Deus, como é que eu não vi isso? Ou seja, nem onde eu estava com a cabeça. O Geazi é uma forma de alguém raso. Sabe uma pessoa rasa, assim? Sabe aquela pessoa que vê o óbvio? Vamos colocar uma palavra para o Geazi, óbvio. Pronto. Geazi é o óbvio. Tem gente que Deus colocou num nível que está além. E a pessoa está precisando do óbvio para coisas. Que foi o que aconteceu com Eliseu. Ele foi trabalhado também. Tanto foi trabalhado que o Geazi, para o óbvio, serviu. Aí ó, o Eliseu errando de novo. Aí a mulher perdeu o filho morreu. Chegou, né? E o Eliseu ali, de novo, hein? Veja que com ela, Deus queria elevar o Eliseu. Deus usou essa mulher para elevar o Eliseu. Porque com relação a ela, Deus não falava nada com ele. Porque Deus queria que ele esticasse, que ele fosse além. O silêncio de Deus ele é importante também. Que ele nos leva, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com vários. Que Deus nos leva a esticar. Peraí, o que mais, Senhor? Que eu vou além. Então, veja que quando chegou Eliseu, o Geazi já foi lá, o óbvio, né? Não, espera aí, não. Deixa ela. Está aflita e o Senhor não me falou o que acontece com ela. Então ela chegou e falou, não disse para o Senhor não me dá falsas esperanças? O Senhor precisa ir lá agora. Ó o Eliseu, pega o óbvio para uma coisa óbvia também ou não? Ir lá e ressuscitar alguém é óbvio ou não? Então, discernimento. Essa vai ser a nossa primeira oração daqui a pouco. Como servos, nós precisamos de uma coisa chamada discernimento. Às vezes eu estou pegando e não estou vendo óbvio, mas aí quando eu saio do óbvio, eu pego e tento resolver de forma óbvia. Não. Quem está entendendo? Você entendeu? Por um lado eu não vejo, não passo pelo óbvio, não vejo o nível que Deus já me levou, o nível de gente que Ele está colocando diante de mim, porque talvez eu ainda estou com aquela mentalidade passada, retrógrada, aquela coisa, eu estou vivendo, eu estou num tempo, mas estou com a cabeça em outro. Mas aí, por outro lado, vem uma mulher com um filho morto e Geazi amarra o cinto. Ele podia colocar o cinto por cima da capa, ele podia ter o cajado, mas ele era Geazi. Vamos trocar o nome do Geazi, ele era o óbvio. Está entendendo? Então, não, eu vou resolver o sobrenatural com o óbvio. Não vou. Eu posso incrementar o óbvio, mas ele continua sendo óbvio. Não, tem coisa que Deus está querendo nos esticar. É ir além. É participação. É ação tua. Não é momento. Tudo que diz respeito a Deus não é momento de terceirizar. Está entendendo? Sabe, ora por mim, não vou ver. E aí eu falo, principalmente, aí não cabe para você aqui, né? Mas eu falo para quem está nessa preguiça, que pode estar na igreja, que pode pagar esse preço aqui, ó. Ó quantas pessoas pagando preço, ou às 7, ou à noite, ou à tarde, ou está vindo, está se desdobrando. E tem gente que, não, eu vejo por aqui mesmo. Não, eu tô aqui a metros, a quilômetros.
poucos, eu quero dizer, da igreja, e eu não venho, eu não pago o meu preço. Eu tô por aqui mesmo. Não, é assim, tá bom, não tá bom, tem coisa que Deus está querendo te esticar, Deus está querendo atitude, comprometimento, Deus está querendo você ali. Talvez você ache que está longe, não está longe não, Suzano, nem lembro quantos quilômetros era agora. O Neemias foi, eu vou. Se Deus me dá condições, eu vou, se Deus me dá o meio, se Deus me dá autorização, Deus abriu os caminhos, liberou para ele as cartas, liberou material, liberou comitiva de segurança, liberou tudo. Cuidado com o que Deus libera, abre para você e você não usa. A gente está num tempo de janelas abertas. Passe por elas. Quantas janelas você vê abertas hoje? Se submeta a Deus. Quais janelas? De quando você ouviu literalmente essa palavra das janelas, quantas janelas você viu abertas e quantas você passou? Não fica só não fica no entusiasmo, não. Tem janelas abertas, não passa por elas, daqui a pouco elas fecham. Eu não saio daqui, eu não arredo o meu pé se o Senhor não for comigo. O Geazi já tinha ido. Eliseu viu. Não tem jeito, eu vou ter que ir com ela. Tanto que no caminho ele encontra com quem? Geazi. Meu senhor, não deu certo. Ele mandou, ele deu o cajado, ele mandou amarrar o cinto. Ou seja, tem coisa que o Geazi ter ido ali foi perda de tempo. Foi ter emprestado um cajado que não era nem para ter emprestado. Era dele aquela atitude. E veja como ele teve que fazer. Chegou, deitou sobre o menino, ele aqueceu o menino. A gente teve uma palavra dessa esses dias. Acenda o seu próprio. Quem que vai acender o seu fogo? Você. Tem coisa que está no teu quarto, tem coisa que foi colocada na tua cama. Para quem ir lá e aquecer? Quem? Você aquecer. Deus quer que você se deite sobre esse menino que está ali. Não está diante de você, não está no teu lugar, não está no teu cômodo, não está na tua área, não está diante dos teus olhos, não chegou até você por acaso. Eu queria que alguém falasse isso para mim agora, que eu tivesse alguém e a pessoa falasse, não, mas eu já aqueci. O Eliseu também foi lá, deitou, aqueceu o menino. O que aconteceu com o menino? Nada. Ele teve que ir lá de novo. Então não adianta, eu já fui, não vai, aquece o menino. Eu digo, para mim, o Eliseu foi trabalhado ali também. Você deite sobre o menino. Porque o Eliseu, como a sunamita, ouvia Deus. Não é por acaso que ele foi lá. E a Bíblia diz, debruçou-se sobre o menino, quer dizer, deitou de bruço. Mão com mão, olho com olho, boca com boca. Imagina aquela situação, não era agradável. É agradável uma situação dessa? A gente está falando dele ter se deitado sobre uma criança e um morto. Se você já teve essa situação de encostar no morto, a temperatura é extremamente desagradável. É frio. Mas ele teve que ir lá aquecer. Então tem gente que tem morto aí, que olhou, está mandando alguém. Vai, Geazi, vai, amarra o cinto por fora, por sobre a capa, pega o cajado, faz isso, pega o olhinho, pega não sei o quê, vai. Não, vai você. Se submeta ao que Deus tem com você. Dê ouvidos a Deus. Pega o Espírito. Acenda o seu próprio fogo. Aqueça o que está frio, o que está morno, e o que só vai voltar à vida com a sua atitude. Tem janelas abertas para você? Não fica só no entusiasmo, não, tem janelas abertas, não vai lá na rede social, agora é um tempo de janelas abertas, janelas de oportunidades, é um tempo de onda de abundância. Legal, está na Bíblia, está na igreja. Não, mas se você ouviu, se chegou até você, tem que estar na sua vida. Viva o tempo que Deus tem com você. Se Deus já te tirou de pessoas que têm uma mentalidade, viva o teu hoje, não fica mais naquela mentalidade.
Não seja pessoa sem discernimento, mas tenha discernimento de Deus. Olhe o que você tem que olhar, veja o que você tem que olhar. Nós não estamos num tempo, numa fase, graças a Deus, do óbvio. Quantas coisas a gente ouviu, tem coisas que você não vai mais contar. Pare de viver com o óbvio, com aquela mentalidade óbvia, com aquela atitude, aquele comportamento óbvio, ou pior ainda, dependendo do óbvio que está fora. Não, Geazi. Ô, Geazi, e aí, Geazi? O que é? Não tem filho. Ô, Geazi, que bom. Daqui a pouco o menino morto. Ô, vai lá, Geazi. Não é Geazi. Nunca foi com Geazi aqui. Tanto que ela não falou o homem de Deus e o servo dele. Esse santo homem de Deus. A obra que é com você, entra nela. Se submeta a ela, da maneira que Deus quiser fazer na sua vida, quiser te usar, quiser trabalhar na sua vida, esteja dentro dessa obra, realize essa obra e viva o resultado dessa obra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração. E a primeira coisa que você vai pedir para Deus agora, antes de restauração, discernimento. Feche os seus olhos agora e, Senhor, eu quero discernimento. E não é só discernimento para discernir o espírito que está nas pessoas, mas é o espírito que está na minha vida agora. Se eu estou me submetendo ao Senhor ou não, talvez eu estou aqui, eu estou achando que porque é algo que parece bom, que parece legal, e não é do Senhor. É apenas mais um sentimento, mais uma emoção. Eu quero discernimento aqui, para discernir o que está dentro, para discernir o que eu estou pensando. Para discernir o que está aqui. Eu quero viver o tempo que o Senhor tem para mim agora. Eu quero viver o tempo do que eu tenho ouvido. Eu não sei mais quantas pessoas, meu Deus, estão nesse tempo, mas eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu recebi, eu quero viver isso. Eu quero o tempo que o Senhor tem para mim, eu vou viver o tempo que o Senhor tem para mim. Eu vou desfrutar do tempo que o Senhor tem para mim. E eu não aceito diferente. Não vou mais ficar naquele tempo que eu ainda estou no óbvio, que eu não vejo o óbvio. Não vou mais também me prender ao óbvio quando o Senhor tem coisas diante de mim, diante dos meus olhos, que são sobrenaturais. Eu quero, meu Deus. Me ajuda. Se está faltando visão, eu quero visão. Me dá visão. Me dá discernimento. Para que eu veja, para que eu prove dos espíritos, a começar pelos meus. Todos nós somos tentados, a nossa carne ainda é viva. A gente mata um pouco dela todo dia. Mas tem uma coisa que é rápida para ressuscitar, é a carne. Com seus desejos, vontades, sentimentos. Estou aqui vivo de novo, eu quero isso. Eu quero mais hoje do que eu queria ontem. Me alimente. Essa é a postura da carne. Senhor, eu te peço, nos dá discernimento a cada um de nós. Onde tem faltado discernimento, e por isso tem faltado submissão, por isso tem faltado uma atitude de fé, uma atitude ousada, uma atitude intrépida, uma atitude corajosa, onde tem faltado fé e por isso, meu Deus, tem faltado submissão, eu não aceito. Mas eu te peço, abra os nossos olhos. Essa foi uma oração que o próprio Eliseu fez para o servo dele. Abra os olhos dele para que ele veja, Senhor. Porque ele não via. Ele não via a parte do Senhor, ele não via o exército do Senhor ali em volta, da onde eles estavam acampados. Ele só se atentava às notícias, ao exército inimigo, porque ele não tinha visão espiritual. O exército do inimigo era material, era físico, e o exército do Senhor era espiritual. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos o que não vimos ainda. Eu peço discernimento, que o Senhor nos dê a cada um de nós discernimento, para vermos o que não vemos ainda, para, meu Deus, percebermos aquilo que ainda não percebemos,
para que as palavras não passem, não sejam apenas, meu Deus, o som, o barulho que nós ouvimos durante um culto, não, mas que cada palavra que o Senhor tem enviado se torne na nossa vida, seja a nossa vida, se materialize na nossa vida, meu Pai. E o que o Senhor quer de nós é fé, é que venhamos crer para possuir, para tomar atitude, para tomar a decisão que o Senhor espera de nós. É dar o passo que o Senhor espera de nós. Eu peço, meu Deus, nos ajuda a dar esse passo. Nos ajuda, meu Deus, a tomar essa decisão, a fazer a Tua vontade, a entrar, meu Deus, no Teu propósito, a dar condições ao Senhor, do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor estar conosco, do Senhor, e sim, meu Deus, o Senhor nos conduzir. Quantos de nós estamos nessa condição da sunamita? O Senhor tocando, o Senhor, meu Pai, nos dando uma visão, o Senhor, meu Pai, começando um projeto, nos dando uma ideia, o Senhor, meu Pai, nos levando a semear em algo, a semear na Tua obra, a semear em alguém. Eis-nos aqui, meu Deus, para que se cumpra na nossa vida o Teu propósito, para que estejamos no centro da Tua vontade e que façamos, meu Deus, a Tua obra. Eu peço abençoa cada um com visão, dá visão a cada um, Senhor. Nós já oramos aqui por batismo de visão, e eu peço visão onde tem faltado visão, eu peço discernimento onde tem faltado discernimento, porque para sermos os servos que o Senhor chamou, meu Pai, os discípulos, meu Pai do Senhor, precisamos de discernimento, de visão, para nos submetermos ao Senhor e a cada propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Eu peço abençoa cada um, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, cada pessoa que está aqui nessa manhã, nesse 26º clamor, esse 26º dia, para que seja mais um dia, meu Deus, de respostas, mais um dia de entrega, mais um dia, meu Deus, de concretizações, mais um dia de superação. Eu tomo posse dessa unção que o Senhor tem derramado de superação, como aconteceu naquela obra, naquela construção, naquela reconstrução. Aqueles homens, eles se superavam. Aqueles homens, meu Deus, eles cresciam. Aqueles homens, meu Deus, eles iam além dos seus limites físicos, mentais, meu Pai, da capacidade que eles não tinham. E eu tomo posse dessa unção de superação sobre cada um de nós, para realizarmos proezas, para fazermos aquilo que não fomos preparados para fazer, para realizar obras, meu Pai, como nem sabíamos antes. Que o Senhor derrame sobre cada um dessa unção, desse poder, e nos leve, meu Deus, além. Nos leva além, Senhor. Eu tomo posse, e eu peço que o Senhor, meu Pai, responda a cada oração, que cada pedido, que cada clamor, que cada, meu Pai, declaração poderosa de restauração na família, no casamento, dos filhos, a restauração financeira, a cura, meu Pai, que essa restauração física da alma, essa pessoa sendo livre dessa depressão, desse pânico, dessas doenças da alma, ela sendo sarada no corpo. Sara, Senhor, restaura, e que ela viva, meu Deus, essa restauração completa, plena, como as palavras que o Senhor tem nos dado, de abundância, de crescimento, de cada uma, meu Deus, de restauração. E eu creio e tomo posse, que o Teu povo viva a restauração. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor. Eu concordo com cada um, meu Deus, que pede, que busca, que bate na Tua porta mais uma vez, que venha à Tua casa mais uma vez, meu Deus, para que seja agradável diante do Senhor, para que seja aprovado pelo Senhor e que seja recompensado pelo Senhor. Nos levanta, meu Deus, a cada dia mais. Se já estamos em pé, nos levanta ainda mais. Com o Espírito, nos leva a ir além do óbvio, nos leva, meu Deus, a viver o tempo que o Senhor tem para nós, a tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nós e a viver, meu Deus, essa restauração que o Senhor tem para nós. Eu concordo com cada oração aqui, meu Deus, e eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.